sabemos, nada é por acaso, né? Desde o dia que a gente recebe aqui o convite da nossa amiga para vir aqui trazer um tema para a gente discutir juntos. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? A mensagem, o exórdio de início, também não foi por acaso, né? Você me trouxe alguns meses atrás e que eu fui testemunha viva do que você falou hoje, do que você leu hoje pra gente, né? Se você puder desligar. Sim, sim. Meu pai, o que ela falou, eu testemunhei do meu pai. Tudo que você falou. Meu pai era um homem simples, mas um homem extremamente inteligente. Estudou pouco, mas era muito inteligente. E aí a vida gira, ele e minha mãe se separam, eles moram numa casa e há 2 anos atrás ele foi diagnosticado com câncer. Fizemos a cirurgia, ele reagiu muito bem, e com 1 ano ele teve uma recidida do câncer. Né? Então esse ano, em janeiro, o ano passado, 2025, em janeiro, ele teve a recidida do câncer. E aí vamos entrar naquele processo de quimioterapia, radioterapia, e ele ficou bem, enfim. Quando foi, eu acho que em maio ou em junho, ele tinha terminado e realmente não houve remissão. E acabou, para resumir a história, que ele foi morar na minha casa. Né? Por circunstâncias, ele foi morar na minha casa. E aí a gente um dia jantando, e ele já estava muito habilitado, agora luto, né? E aí ele falou, a gente tocou no assunto de quando eu era pequena, eu sou a filha mais velha, e ele morava numa cidade chamada Limoeiro. E aí meu pai conhecia o Espiritismo. Eu tenho lembranças, veja, na minha adolescência, que meu pai tinha um senhor que era muito amigo dele, se chamava Seu Adolfo, que por acaso, e não é por acaso, é o avô de Ricardo. Sim. Certo? Sim. E aí, Seu Adolfo era espírita, e meu pai conversava, e eu não era espírita. Depois eu me torno espírita, e ele contando assim, que quando eu era pequena, ele tinha um grande amigo lá em Limoeiro, chamava Seu Dário. Seu Dário era espírita, viu? Eu tenho 57 anos, então eu devia ter uns 2 anos, 3 anos, há muitos anos atrás. E Seu Dário era espírita, e conversava muito com meu pai sobre o espiritismo. E meu pai sempre, veja só as oportunidades, é isso que ela está falando, né? A primavera, né? Você está jovem. E meu pai sempre simpatizou e sempre entendeu muito e acreditava e concordava. Mas ele falou uma boca dele para mim. Ele fez assim. E eu tive acesso ao espiritismo, porque eu era pequena. E Seu Dário me convidou a fazer parte do movimento espírita. E eu disse, rapaz, eu quero esse negócio nada. Eu vou curtir minha vida. Quando eu tiver velhinho, eu vou vestir. Então, meus irmãos, no inverno, ele realmente aderiu, né? Ele era um homem que lia muito, ele lia as obras. E no dia 17 de agosto ele parte. Ele vai embora, ele na minha casa, e dias antes a gente teve a oportunidade de conversar. Ele não queria ir, mas ele sabia da gravidade do problema. E a gente conversando, aí ele me deu umas orientações, olha, se acontecer, faça isso, isso e isso. E aí eu cheguei para ele e disse assim, ó, vou conversar com o senhor aqui, ele está no quarto. Para o senhor acordar, se o senhor não conhecer ninguém, ou se o senhor estiver em algum lugar que o senhor não sabe onde está, ela despensamento faz uma prece. E peça ajuda. Porque ele tinha entendimento. Sim. E eu estou contando essa história para vocês verem que as oportunidades chegam. Né? A gente, quando está na mocidade, na juventude, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir. Mas a oportunidade chega, bate na nossa porta. Mas ela não é inútil. Porque quando ele realmente aderiu, o conhecimento que ele teve, a oportunidade que ele teve, eu certeza que foi útil nesse momento, né? Mas não está fora do contexto que nós estamos conversando essa noite, do tema, como a nossa irmã falou aqui, sobre as expiações terrestres.
nós vamos também conversar, começando por uma história real. É uma história que fala do martírio do apóstolo chamado Tiago Maior. Tiago Maior, ele era irmão de João o Evangelista. Ele era irmão mais velho de João o Evangelista. E ele também, como a grande maioria, né, passou pelo martírio, assim como Pedro iria passar, Tiago Maior, ele passou pelo martírio. Naquela época, eu acho que uns 10 anos após a morte de Cristo, Pedro, já consolidado à frente da casa do caminho, né, aquela casa que Pedro abriu para acolher os excluídos, os doentes, quem batia a porta dele. E Pedro assiste à distância o martírio de Tiago Maior. Com o coração extremamente consternado, com uma dor que abalava o fundo da sua alma, ele assiste o martírio do seu filho. E ele volta amansando o caminho daquela noite, muito cabisbaixo, com o coração muito apertado, se sentindo muito constrangido. E ele senta, cabeça baixa, abre a janela, para ver se conseguia respirar um pouco. E ele roga a Jesus, o divino amigo: Mestre, por que ainda isso? Por que ainda tanta maldade? O que fazer diante de tudo isso? E naquele momento ele é tomado por uma imensa saudade. Uma grande saudade de Jesus. E ele pergunta: o que dirias se aqui estivesse? E não tarda. Ao levantar os olhos, ele encontra à frente de Pedro a imagem do Divino Mestre, com seu amor, com sua bondade, com seu carinho, afaga nos corações. E Pedro, quando se dá conta daquele ponto, faz: Mestre, o que fazer? E o Mestre, com a sua brandura, a sua mansuetude, a sua elevação espiritual, pergunta: Pedro, lembra-te das minhas palavras? Quem vier após mim, tome a sua cruz e siga. E Pedro tinha consciência do que aquilo significava. Mas ele estava num momento de profunda dor. E ele dizia: mas mestre, continuamos a sofrer a perseguição daqueles que pensam diferente da gente. E ele diz: Pedro, não diz, eles também viverão. E aí Pedro começa a citar vários vultos que foram mandatários de perseguição, de martírio, de calúnia, de difamação contra os cristãos, contra os seguidores do Cristo. Né? Aqui eu anotei alguns nomes, dentre eles um muito conhecido, que é Herodes, certo? E ele continua perguntando: mas Amós, que era um vulto também, ele nos caluniou, Pedro. Quando a revolta bater teu coração, lembra-te, ele também viverá. E aí ele fala de Herodes: mas mestre, Herodes, responsável por ter negado, né? Pedro, a cada um segundo as suas obras, porque ele também viverá. E Jesus responde: não critiques, não julgues, porque eles todos viverão. Aqueles que ferem perante Deus também serão feridos por ele. E os que praticam o mal, basta o horror do remorso. Quando ele diz: aqueles que ferem perante Deus também serão feridos, ele não estava aqui se reportando à lei italiana.
tão conhecida. Porque na época era necessário essas palavras para que pudesse tocar o coração daquelas pessoas. E nós vamos ver que não é assim. Não é porque eu feri, eu serei ferido com a mesma espada. Mas o que ele quis dizer? Que você colherá os frutos do seu plantio. Que vocês são responsáveis pelo que vocês colherão. Quando não têm o despertamento e são abraçados pelo horror do remorso. Porque o remorso, ao contrário do que nós pensamos, ele não modifica o que já aconteceu. Você carrega uma nuvem pesada que talvez não te ajude a reparar o teu dano. Mas nós veremos daqui a pouquinho que ele também tem a sua importância. Esse remorso, quando ele é bem utilizado, ele também tem a sua importância. E ele diz, Pedro, eu te peço, Pedro, diante dessas criaturas não condenes, porque eles viverão. E diante da própria vida, chegarão a experienciar, a passar pela experiência da dor, da sentença que eles próprios escolheram para si mesmos, ante os mecanismos da justiça do nosso Pai. O que ele quis dizer com isso? Pedro, eles escolherão sim o resultado dos seus equívocos, né? E ele diz, eles irão experimentar a dor numa próxima existência, que é a sentença que eles próprios escolheram. E aí a gente sabe, às vezes escolhem a sentença de passar pela dor da prova ou da expiação. E hoje nós estamos falando mais direcionado à expiação. Porque eles escolheram. Às vezes eles escolhem conscientemente. Quando chega ao plano espiritual, passa por todo aquele sofrimento, pela dor, consegue ter o despertar da consciência das atitudes equivocadas que tiveram. E escolhem passar pela dor como sentença para resgatar as suas falhas. E outros, essa escolha é inconsciente. É escolha porque é fruto da atitude que tiveram fora. Diante de tudo isso, nós estamos de acordo com os mecanismos da justiça do nosso Pai. Da justiça de Deus. Abaixa a cabeça e ao levantar, o Senhor já não está mais aí. E o que é que a gente precisa conversar e tirar de ensinamento dessa história que eu acabei de contar aqui, essa passagem que eu acabei de contar aqui? É porque o mestre termina a sua conversa dizendo, ante os mecanismos da justiça do nosso Pai. Então, Deus é justiça. Mas não é a justiça que nós conhecemos. Não é essa justiça que nós, às vezes, julgamos o outro quando o vemos fazendo algo errado. Não. Pode esperar. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Muitas pessoas não dizem isso. E ali a gente está se colocando no lugar de Deus. Porque a justiça divina, ela é amor, ela é verdade. Como se ama. Mesmo passando por dores, mesmo passando por sofrimentos atrozes, ainda que a gente não consiga entender. Porque se a gente tem a consciência, porque o Espiritismo, essa doutrina consoladora, que nos mostra através das obras de Kardec, que Deus é justiça divina. Causa primária de todas as coisas. E entre as suas
bondades está a justiça divina. Né? Então, não é esse Deus que está lá em cima julgando, vai dizer, volta você. Você fez isso, você vai pagar com a mesma moeda. Não é essa justiça. É a justiça do auxílio ao crescimento e à modificação das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. E este auxílio às vezes dói. Dói enquanto voltamos. Mas não podemos negar jamais os atributos da divindade. Atributos esses que, dentre alguns, eterno, imutável, imaterial, ele é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Então, se ele é soberanamente justo e bom, ele não sabe ter maldade. Ele não tem maldade. Ele só tem bondade e justiça. E como a gente acabou de conversar, não é essa justiça que nós conhecemos. E aí a gente continua conversando, e no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, Kardec vem nos trazer que cada criatura que se afasta da proposta da lei divina, qual é essa proposta? Uma lei de amor e de bondade, estabelece uma série de acontecimentos que ativa essa justiça em favor do seu próprio crescimento. Então, ao nos afastarmos dessa justiça divina, dessa bondade, dessa lei de amor, a gente escolhe a forma que nós iremos resgatar os nossos erros, certo? Esses acontecimentos, eles vão ativar a justiça a nosso favor. Porque se não houvesse justiça a nosso favor, nós iríamos, como já acreditávamos há muitos anos atrás, né? O que tantos irmãos ainda acreditam, iria queimar eternamente no fogo do inferno. Não é verdade? Se não houvesse a justiça divina para ativar a oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, mais uma chance, mais uma oportunidade, mas iríamos estar castigados eternamente. Não é verdade? Então, isso aí está bem claro a lei de amor e de justiça. Né? E o próprio Allan Kardec nos traz no capítulo 7, nessa primeira parte que eu acabei de falar, do livro Céu e Inferno, que existe um mecanismo pelos quais poderemos nos libertar do peso e das amarras das nossas ações equivocadas. Quer dizer, existe um mecanismo. Quando a gente tem um despertar, ou quando a gente nem tem esse despertar. Mas vamos acreditar nesse despertar. Porque, tirando aquelas reencarnações que são compulsórias, quer dizer isso, o espírito está ali ainda num estado tão embrutecido, tão mais perto dos sentimentos inferiores, que não adianta, ele não consegue despertar para ter a consciência de que não morri, né? Da imortalidade da alma. Não tem. E aí ele bate e ele volta sem saber bem que foi. Né? São reencarnações compulsórias. Tirando essas reencarnações compulsórias, ele fala justamente desse mecanismo que nós vamos nos libertar desse peso das amarras das nossas ações equivocadas. E Kardec nos diz que esse mecanismo ele vai desdobrar em 3 pilares fundamentais. Quando eu comecei a falar, eu falava do remorso, não é verdade? Quando é que você sente remorso? Quando você desperta que você fez algo errado, não é verdade? Porque quando você acha que não tem nada de errado que eu fiz, não, você não despertou. Você não tem remorso porque você não acha que fez errado. Mas quando você tem um remorso, quando você despertou que você fez, meu Deus, o que foi que eu fiz? E a gente vê isso em livros, nas obras complementares, né? Os romances com realidade,
arrependo. Este remorso, a importância dele é quando você desperta para a tua atitude errada e você se abraça com o arrependimento. Esse arrependimento não significa de uma autoflagelação. Não significa que você precisa carregar esse peso escuro nas tuas costas e dizer: eu errei, eu sou uma pessoa inútil, a salvação não é esse arrependimento. É o arrependimento de você despertar: eu errei. E agora? Como eu posso fazer para me reparar, ou para me melhorar, ou para ser diferente de agora por diante, né? Porque quando a prova chega, remover dos nossos corações qualquer sentimento de revolta diante dos acontecimentos de nossas próprias escolhas, mesmo diante das dores. Porque de nada adiantará se no momento da prova, e às vezes, meus irmãos, quando a gente chega no plano espiritual, que a gente consegue ter esse despertar, a gente consegue ver realmente, a gente pede a prova. A gente pede para voltar. E pasmem, não raras vezes, que a gente vê nessas obras que eu falei aqui, os filhos reencarnam, ele escolheu a prova e ele chega aqui e não consegue passar pela prova sem a revolta, sem a dor. Então, eu tenho um amigo que é espírita também, que ele fala assim: gente, a dor não é só para doer. Se a dor só faz doer, ela não atingiu o seu objetivo. Né? A dor serve para a gente refletir, para a gente despertar. E às vezes aqui a gente não consegue ter a resposta. Exemplo, numa mesma casa, numa mesma família, mesmo pai, mesma mãe, nasce um filho perfeito, inteligente, saudável, e nasce um irmão completamente com problemas. Né? Se você não consegue ter uma visão além da matéria, se você não consegue ter uma visão e fuja disso aqui que nós estamos conseguindo ver, você cai na revolta, você cai na dor. E às vezes você se revolta contra Deus. E nós queremos ser Deus muitas vezes. Não acreditar Deus que não vê. Como é que pode? Né? Mas a gente tem que respeitar. Cada espírito tem o seu nível evolutivo. E é justamente sobre essa dor, quando chega, às vezes escolha própria, que a gente precisa estar ali, resignado. Né? Acreditando em Deus, que Ele é justiça. E por pior que seja, tem razão. Né? Porque de nada vai adiantar ter uma revolta. Descrever. Porque a sua prova não vai ser diferente. A sua expiação não será diferente. Nesse autoflagelar. Depois, e o arrependimento que ele vai trazer para você? Ainda, às vezes, encarnado, você tem o arrependimento. Ainda você aqui, você tem o arrependimento. E muitas vezes você se arrepende da sua atitude. Você se abraça com o remorso de ter errado. Você reconhece o seu erro. Mas você ainda não consegue reparar o seu dano ainda numa existência. E mais na frente, eu vou trazer para vocês um caso muito interessante, que é justamente isso. E você volta para o plano espiritual, muitas vezes passa por sofrimentos. E não é o castigo de Deus dizendo: você errou lá embaixo, você aqui agora vai pagar, porque a sua consciência leva você para esse estado de sofrimento. Né? Hoje nós sabemos que quais são as regiões umbralinas. É um espaço físico, você errou, você vai para ali. Ah, você levou aqui não, você errou em outra coisa, então você vai para o outro. Não é isso, gente. As regiões umbralinas são regiões onde a vibração
daqueles espíritos estão mais ou menos no mesmo nível. É um estado de consciência. Então você não consegue sair para você enxergar muitas vezes a ajuda que está do seu lado. Às vezes é um parente, às vezes é teu próprio anjo guardião, teu guia, que está ali querendo te ajudar, mas você está tão agarrado no teu erro, nas tuas dores, que você não consegue ver. Né? Então, esse é o bondade. E aproveitar esse arrependimento e fazer desse um despertar para um ponto de esperança. Ao se arrepender, mas é muito interessante, eu queria trazer para vocês, no livro O Consolador, na pergunta 135, eu achei fantástico. Kardec pergunta o seguinte: se o determinismo divino, se Deus determina que o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Interessante, né? Se o determinismo de Deus é o bem, e Deus criou tudo, quem foi que criou o mal? E aí eu vou ler aqui para vocês e a gente vai entender justamente isso que a gente está conversando. Ele nos fala que o determinismo dos espíritos responde. O determinismo divino se constitui de uma só lei, gente, a de amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Quer dizer isso? Deus, ele criou o amor, ele criou o bem, mas o homem, ao reencarnar, muitas vezes se acha o próprio Deus e infringe essa lei. Mas eu estou fazendo, ninguém está vendo, só entre eu mesmo, ninguém vai ver. E a lei de amor e de justiça não permite que você faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você. Porque como a própria lei nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, como é que eu vou praticar o mal contra o meu próximo? Porque eu vou estar refletindo em mim mesmo. Então, quem criou o mal? O próprio homem. O próprio Espírito reencarnado. Eles criaram. E aí, eis o mal. Urge recompor os elos sagrados desta harmonia sublime. Sim. Temos a oportunidade de resgatar essa harmonia? Sim. Como? Com as expiações. Como resgate. Né? E aí, ele continua dizendo que o Criador é sempre esse Pai, generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Falava assim, olhando: filho, você terá quantas chances forem necessárias, tantas experiências forem necessárias. E nós sabemos que todos nós, até aqueles seres mais ainda embrutecidos, capazes de atitudes atrozes, um dia serão espíritos angelicais. E isso está aqui, quando ele nos diz que todos irão ter vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus coordenadores divinos, eles próprios instituem as tarefas para o desvio dessas criaturas, para que eles se focalizem no mal que eles praticaram. E para que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, o mal é criado por nós. Mas nada está perdido. As chances virão. E como exemplo disso, a gente tem um indivíduo
que perturbou uma sociedade inteira, que causou danos a uma sociedade inteira, pela sua influência do poder, da inteligência. Muito provavelmente ele irá ser chamado a conviver novamente naquela comunidade, no qual a sua situação, a sua expiação servirá de exemplo para aqueles próprios aos quais ele feriu. E aí a gente diz, é a lei italiana? Não. É a lei de amor e de justiça. E eu conto aqui para vocês uma história passada por Raul Teixeira. Raul Teixeira é um médium espírita, muito respeitável, e ele estava em Minas, participando de um congresso espírita. E na hora do almoço, ele e alguns amigos disseram, vamos sair para a gente almoçar enquanto está no intervalo? Vamos. E eles pegaram um carro. E ao passar no cruzamento, tinha uma dessas caçambas de lixo. E quando ele olhou ao lado, ele viu uma senhora, ela era do almoço, estava estranha. E ela estava tirando restos de comida. E aquilo constrangiu ele profundamente. E aquilo captou ele foi ao restaurante e aquilo ocorreu ele. E na cabeça dele, meu Deus, eu aqui me alimentando, uma irmã minha tirando restos de um lixo para poder se alimentar. E aí ele já ia falar com o garçom para dizer, faça um prato, eu vou levar e na volta eu deixo. Mas aí ele veio e teve toda a orientação do seu guia espiritual e disse, não faça isso. Você sabe quem é aquela senhora? E aí o guia dele diz a ele que aquela senhora é a reencarnação de um político, que ele não cita o nome por tempo restrito, certo? É a reencarnação de fulano de tal. É necessário essa situação que ele está vivendo. É importante para ela este momento que ela está passando. Ela precisa resgatar todo o mal que ela causou a centenas de pessoas. E se ao voltar, você vê, o psiquismo ainda estava tão agarrado que ela, na rua era um cruzamento e uma das placas que indicava o nome da rua era o nome que teve quando era este político. Veja, se a gente escuta essa história apenas como uma história, nossa, que coisa, não é? Isso é real, gente. Isso não é uma historinha. E eu estou contando isso aqui para vocês verem que é justamente isso aqui. Provavelmente irá chamado a conviver com esse impacto e desequilíbrio que criou naquela comunidade. Assim como Raul ficou impactado com aquela senhora que estava passando fome e era necessário tirar restos de comida, de alimento, de uma caixa de lixo, tantas outras pessoas também passaram por ali, deve ter tido o mesmo sentimento. Não é verdade? Então, quantas pessoas não passaram por ali? Talvez espíritos que já tenham passado pela dor da fome, pelos erros, pelas atitudes errôneas daquela pessoa, quando no poder. Então, aquela situação era uma situação expiatória. Vocês conseguem entender? No livro Evolução dos Mundos, Kardec nos traz, André Luiz nos traz, que o arrependimento do espírito dá-lhe o despertar para expiar de forma espontânea o mal causado aos outros. E aí, a gente vai ver aqui de novo no livro Céu e Inferno sobre as expiações terrestres. Tem vários depoimentos aqui. E eu trouxe para vocês um muito interessante, que é de um espírito chamado Marcel. Marcel era um garoto com idade de 8 a 10 anos, que vivia num hospital
uma situação muito difícil, totalmente contorcido, eu vou ficar criando na mente de vocês, totalmente contorcido pela deformidade inata. Então, pela deformidade que desde que nasceu ele tinha, certo? As pernas se torciam roçando o pescoço. Num tal estado de magreza que era apenas pele e ossos. Então, fecha o olho, a gente imagina algo muito gritante. Uma criança de 8 e 10 anos que só tinha pele e osso. Uma deformidade tão severa que as pernas encostavam pelo pescoço. Certo? E ele era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 anos atrás. Então, desde que ele nasceu. Seguido de 8, 10 anos, certo? E ele, o que mais chamava a atenção era que a família mal, veja só, a família mal o visitava. E o médico ficou tomado de compaixão pelaquele menino. E o que mais chamava a atenção do médico era a sua resignação e o seu nível de inteligência que fugia completamente a qualquer informação intelectual para uma criança daquela idade. Então, ele já tinha ali conquistado aquele médico a admiração pela sua resignação a uma criança de 8 a 10 anos. Pelaquela formação, pelo abandono da família e que ele não demonstrava em momento nenhum tristeza nem revolta, pelo contrário, conversava num nível intelectual de inteligência que chamava a atenção do médico. Certo dia, o médico passou e ele o chamou. Doutor, tenha a bondade de me dar ainda mais uma vez aquelas pílulas que ultimamente o senhor me receitou? O médico disse, como assim? Eu não tenho como passar remédio para você. Porque talvez essa dose seja excessiva. E ele fala, é que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que estão aqui comigo. E quando o Senhor me dá este remédio, ele me dá uma sonolência e eu consigo dormir, para não incomodar os meus vizinhos. Gente, vamos lá. Né? Um espírito altamente resignado. Caridoso ao extremo. Que amava o próximo, talvez mais do que até ele próprio. No momento de dor atroz, uma criança de 8 a 10 anos, porque eu falo uma criança, que aquele espírito estava naquele momento reencarnado naquele corpo com uma existência de 8 a 10 anos. Mas aquele espírito não é um espírito de 10 anos. Vocês concordam comigo? Certo? E isso chamava muita atenção do médico. E aí ele diz, aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, né? Encerrada neste corpo do corpo. E Allan Kardec diz, o que teria feito? Né? Isso é no texto. Essa criança vai nascer com tanta deformidade, com tanta dor, com tanto sofrimento. Qualquer um de nós vai estar pensando assim, não é verdade? É assim que deve dizer. Será que Deus não está vendo isso? É. E esse sentimento dele era inato. Ninguém chegou para ele, filho, reze, tenha fé em Deus. Não, era dele. Tais sentimentos eram inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento? Se ele era uma pessoa que acreditava em Deus, que era obediente, que tem um espírito bom, é preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências? O que nos é mais fácil? Negar a sabedoria divina, a justiça e a bondade divina, ou a gente acreditar na imortalidade da alma?
na pré-existência, que já vivemos outras vidas, outras experiências encarnatórias, reencarnatórias. Se Deus, nós sabemos que é bondade infinita, justiça infinita, misericórdia, justo e bom, ele deixar uma criança nascer nessa situação, ser abandonada pelos pais, viver no hospital e ainda viver cheio de dor, tem que ter uma causa, gente. A causa não é outra, senão a pré-existência da alma, a imortalidade dessa alma, que tem várias outras experiências, e como a gente conversou desde o início, nós escolhemos o que nós plantamos, não como castigo, mas como oportunidade de despertamento, de melhoramento. Decorrido algum tempo, esse espírito desencarnou. E os últimos pensamentos desta criança eram a Deus e ao Pai Deus mesmo. Decorrido algum tempo, esse espírito foi evocado na Sociedade de Paris. E na época de Kardec, as reuniões mediúnicas, existia a evocação, o chamamento para que aquele espírito se apresentasse. E ele vem, certo? E ele é tão interessante que aqui tem uma passagem que ele, primeiro, ele exalta a oportunidade de estar ali, certo? E diz que o eco do que ele vai falar, das suas palavras, as suas palavras ecoem na solidão de tantos e quantos precisam escutar. Lembrando-se que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu. Então, as agonias da terra, ela antecede as alegrias do céu. Porque o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável. Porque o martírio vai pegar, dando coragem e resignação. Lindo, né? E aí ele continua, ele fala muito da bondade, da misericórdia divina, e ele diz que ele está ali, agradecido, que é um dos bons espíritos que participava daquela reunião. E mais embaixo, Allan Kardec faz uma citação que era o espírito de Santo Agostinho, porque era um espírito que sempre se comunicava através dessa médium. Cedeu a oportunidade para que ele se comunicasse, porque ele traz consigo muitos esclarecimentos confortadores, muitos. E ele diz que, por minha vez também, me compete dizer algo sobre o progresso dessa doutrina espírita. Ele está numa reunião mediúnica, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. Ele desencarna e ele volta para nos dizer tudo isso. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra. E então as imprecações se transformarão em grito de alegria e lágrimas e de contentamento. E aí é perguntado a ele: o que você afirma? Parece que vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores? E aí ele vai contar a história dele. E a gente, às vezes, quando vê alguém passando por uma expiação, a gente julga mais uma vez. E a gente acha que, meu Deus. E às vezes até com a gente. Quando a gente passa por um momento de muita dor, eu falo por mim, um momento de dor, um momento de sofrimento, como a gente tem a certeza da imortalidade da alma, às vezes vem na mente assim: eu devo ter sido uma pecinha muito boa na última encarnação. Não é verdade? Eu escutei diversas pessoas, não só sou eu que passo na minha mente, não. E ele vem justamente dizer aqui, pela pergunta, quer dizer que esse sofrimento não é a expiação das faltas anteriores. Ele vai explicar. Ele diz: não seria uma expiação direta. Aquele sofrimento dele não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. E a gente vai saber. Ele nos conta
que ele foi um homem muito belo, grande, rico e adulado em uma de suas encarnações. Ele diz: eu tivera turefários e cortesãos, né? Pessoas a servir, escravos, quem sabe. Fora útil, fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente. Primeiro no mundo espiritual e depois na terra. E aí a gente volta a gente conversou aqui. Quando ele despertou verdadeiramente, quando ele se arrependeu, ele entrou em grande sofrimento no mundo espiritual. Né? A sua vibração, o seu pensamento levou ele a muito sofrimento. Ele expiei no mundo espiritual e depois na terra. Então veja, numa encarnação anterior a que eles passou, e a gente conversou agora, ele já tinha passado por expiações de muito sofrimento e de muita dor. E aí você diz: poxa, se ele já tinha expiado, por que é que ele veio nessa situação tão gritante? E ele continua: os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação suportei-os. Eu anteriormente, por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Então, antes dessa, ele passou por esses sofrimentos atrozes e ele desencarnou já na extrema velhice, carregado de uma encarnação de dor e de sofrimento. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última. Veja, assim, ele não precisava passar por aquela expiação dessa criança de 8 a 10 anos, ver quão curta a reencarnação dele. E ele vem dizer aqui: e fui eu quem a solicitei para terminar a minha depuração. Então veja que história emocionante. O nome desse espírito é Marcel. E ele vem nos dizer que a missão dele é de consolar e não de instruir. Ele está contando aqui para a gente para nos consolar. Porque às vezes tem alguém que a gente vê na rua em extremo sofrimento, às vezes alguém tão próximo da gente, comete falhas, comete erros, e a gente fica: meu Deus, estragou a sua encarnação. Sempre haverá mortes, sempre, meus irmãos, quantas forem necessárias. E um dia pode durar milênios. Um dia o despertar vai chegar. Um dia o arrependimento vai chegar. E esse arrependimento, munido de um estado de consciência jamais equilibrado, vai te auxiliar a assumir o resgate dessas dúvidas, né? Há, porém, aqui, ele termina dizendo assim: há, porém, aqui, naquela reunião, muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas. Ninguém vê, ninguém sabe. E essas terão prazer com a minha presença. Então, o exemplo dele dará forças para tanto quanto ali estão passando por dores e sofrimento. E às vezes as dores não são visíveis aos nossos olhos físicos, de quem está do lado de cá, né? De quem está próximo da pessoa. Mas isso vem nos trazer essa expiação de Marcel e nos mostrar que nós teremos tantas poucas chances e que nem sempre aquela expiação é a última para que você volte para a situação e já paguei meu crédito. O espírito chega a um estado de consciência tão equilibrado, ele pede: eu quero voltar com ele, eu quero voltar que eu vou concluir e eu vou servir de exemplo, né? Eu vou mostrar através da resignação, da fé em Deus, o verdadeiro sentido de estarmos aqui.
Meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Desejo muita paz, muita luz, muita confiança no nosso Pai de muita bondade, para passar por mais esse ciclo que se inicia, colocando em prática tudo que nós tivemos a oportunidade de fazer. Que Jesus os ilumine e os acompanhe de sempre.